Muito bem, ouvintes, e agora nós vamos então para a nossa meditação do dia. Ao observarmos o livro de Daniel, nós vemos uma coisa interessante, né? Um fato, né, que aconteceu nos tempos de Daniel, a história dos 3 jovens judeus, Ananias, Misael e Azarias, que eram homens de confiança do rei Nabucodonosor, e esses homens tiveram uma experiência com o fogo. Esses homens foram lançados numa fornalha de fogo. Então hoje nós vamos falar sobre o fogo que não queimou, pelo menos não queimou as pessoas, né, que o fogo foi aceso para queimá-las. E a gente vê que Nabucodonosor, ele havia construído, né, um verdadeiro império, eu diria. Só que ele havia construído tudo isso com a permissão do Senhor. E esses rapazes, como eu disse, juntamente também com o Daniel, eles eram rapazes de confiança. Eles haviam trabalhado e emprestado a sua sapiência, o seu conhecimento na construção dos negócios da província da Babilônia. Eles foram estudados, eles foram colocados dentro de todo tipo de prova e experiência para que servissem os negócios do rei. Só que o rei, né, já depois de ver estabelecido o seu reinado, o seu império, o rei resolveu inventar. Porque Nabucodonosor não era só um rei, viu, ouvinte? O Nabucodonosor, inclusive aquela questão da comida, né? Eu passei muito tempo perguntando por que Daniel não queria comer da comida do rei, né? Porque eu mesmo nunca fui convidado para comer um banquete real, né? Nunca fui convidado por rei nenhum para comer nada, né? Nem pelo presidente, quanto mais por um rei, né? E se eu fosse convidado, eu gostaria de experimentar, né? Ver o que eles comem e tal. Mas de repente a gente vê a situação de Daniel, disse, não, nós não podemos comer, porque na realidade, naquele tempo, reis, incluindo Nabucodonosor, esse foi um dentre eles se consideravam também deuses. Eles queriam ser tidos como deuses, né? Tanto Nabucodonosor como Xerxes e outros. De forma que essa comida, antes de ir para a mesa do rei, também ela era consagrada a deuses pagãos, deuses de mentira. Então, por essa razão, Daniel disse, não, comprometidamente e com bastante determinação, não vou participar disso aí, porque não é agradável a Deus. E o rei resolveu também, né, inventar ali eu chamo de bonecão, né? E ele mandou fazer uma imagem, mandou erigir uma imagem. E no dia da consagração dessa imagem, todos os homens, sem exceção, tinham que se prostrar e adorar a estátua de ouro. E como eu disse já em várias mensagens que preguei, Nabucodonosor era um cortador de cabeças, né? Se não fizesse a vontade dele, ele ligou simplesmente, olha, se corta a cabeça. Ô rei, aquele rapaz lá não gostou, não, corta a cabeça. Ó, não queria comer a sua comida, corta a cabeça. Era uma forma simples e educada de arrancar, eu diria, de exterminar um problema, né? Mas de qualquer forma, ouvintes amados, aqueles que não obedecessem à ordem real seriam então mortos. Essa era a sentença. No caso aqui, a morte não seria simplesmente um corte de cabeça, mas seriam lançados, no caso dos 3 jovens, numa fornalha de fogo ardente, uma fornalha que nós poderíamos hoje facilmente compará-las. Não sei se você conhece a questão de fábrica. As fábricas têm um setor onde esse setor é chamado de, meu Deus, esqueci agora, mas é o local onde eles derretem peças de ferro, metais e tal. E se eu me lembrar no decorrer da mensagem, eu me lembro, eu falo para vocês, né? E Nabucodonosor então viu que aqueles 3 jovens não haviam obedecido à ordem do rei. E ele ostentava essa soberba, essa vanglória, o seu desejo de ser adorado como um deus, né? Satanás desejou fazer o mesmo com Jesus no Monte da Tentação, eu diria assim, quando mostrando todos os reinos do mundo, né? E a glória deles, disse, olha, tudo isso eu te darei se você me prostrado adorar. Se você prostrado me adorares. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4. E é importante lembrar que essa postura será a mesma postura também do anticristo, né? Nos últimos tempos, através da imagem da besta, conforme a Bíblia fala também em Apocalipse. Agora, no meio dessa multidão de adoradores de Nabucodonosor, estavam os 3 moços, como eu disse, que eram tementes a Deus, serviam o Deus vivo e verdadeiro, companheiros de Daniel.
haviam proposto nos corações não se contaminar. Foi nada, né? Absolutamente nada. E aqueles jovens acabaram por se ver diante de uma situação que o rei viu. Não, estão me desafiando. Quem são esses jovenzinhos para desafiar a minha autoridade? Disse o rei. Nem perguntou muito, o rei simplesmente os sentenciou à morte. Vocês vão morrer. Olha, recentemente nós estávamos comendo num restaurante e me lembro de um amigo que, ao pedir uma carne bem passada, trouxeram uma carne extremamente queimada, e ele chegou, fez uma brincadeira que eu não me esqueci, até coloquei aqui na mensagem. Essa carne não está bem passada, ela está quase incinerada. O que o rei queria fazer, na verdade, não era queimar vivo só aquele jovem, queria incinerar. Até esse processo que é usado hoje por pessoas que concordam, né? A família, para desocupar espaço ou guardar os corpos em forma de pó, mandam incinerar. Porque da forma que o rei mandou aquecer a fornalha, não se tratava só de um churrasquinho, não. Era uma incineração. E o rei achava que não havia nenhum Deus capaz de livrá-los da sua fornalha, que 7 vezes mais quente estava do que de costume. Mal sabia o rei que ele estava desafiando o próprio Deus vivo, Deus de Israel, o Deus que havia concedido a ele a oportunidade de erigir o seu reinado. E aqueles jovens eram servos desse Deus e o serviam fielmente. Olha, ouvinte amado, Satanás odeia quando o cristão não imita o mundo, nem os seus padrões pagãos que são estabelecidos por ele. E nem se curvam diante de perseguições, gozações, ou até mesmo essa famosa proximidade que o mundo está exigindo para fazer parecer que o crente não tem nada de diferente do mundo. Não, ser crente não é o que vocês estão pensando. Ser crente não é essa diferença. Não, ser crente é só ser fiel. Ou seja, é só acreditar em Deus. Não é. Tem o seu preço a pagar, sim. Aqueles jovens valentes não se envergonharam de mostrar a sua fé e a sua convicção, e não tiveram medo também de dizer não a uma posição que contrariaria o Deus verdadeiro. Eles sabiam que o Deus que eles serviam não os havia de desamparar, e iria com eles até mesmo dentro da fornalha acesa. Muito embora o rei quis forçar uma barra, tipo dizendo: eu quero saber agora que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. E eles responderam dizendo: olha, rei, o nosso Deus tem poder para nos livrar das suas mãos, sim. E se ele nos livrar das suas mãos, ele é Deus. Se não nos livrar das suas mãos e da sua fornalha também, ele não vai deixar de ser Deus, vai continuar sendo Deus. Débora, essa posição, ela vem batendo contra o que as pessoas dizem hoje. Não, se o Senhor é Deus, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não me curar, o Senhor não é Deus. É uma posição contrária, não é verdade? Exatamente, a gente ouve muito isso, né? Olha, ouvinte amado, é verdade. E qual não foi a surpresa de Nabucodonosor, né? Olhando para a fornalha acendida 4 vezes mais, até as pessoas que 7 vezes mais, perdão, até as pessoas que conduziam os candidatos à incineração foram mortas. Tamanho era o calor daquela fornalha. Mas quando Nabucodonosor olhou para a fornalha dentro do fogo, ele não viu apenas 3, mas viu 4 homens. Não viu eles sendo incinerados, sapecados, gritando: socorro, socorro, me ajuda, não é? Não. Viram ali passeando dentro do fogo sem o menor dano, sem nada estar acontecendo. Deus é fiel, ouvinte amado, e espera tão somente que tenhamos uma atitude de fé e confiança no momento em que enfrentarmos as fornalhas da vida. E as fornalhas da vida, elas vão aparecer para nós todos os dias. Nós não vamos nos curvar diante de situações e circunstâncias só para parecermos iguais ou para, de repente, darmos um passo para nos vermos livres das encrencas que o mundo coloca diante de nós. Não, vamos desafiar e vencer por fé. Podemos crer em Deus com toda a convicção que, a semelhança dos jovens diante daquele ato tão demoníaco, Deus também vai nos dar o livramento. E se não nos der o livramento, continuará o nosso Deus sendo Deus, não é verdade? Que a nossa fé, que ela redunde em louvor e glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que ela faça acontecer a conversão das pessoas que nos verão acreditando com essa força, com essa fé em Deus, e verão conseguintemente o que Deus faz por aqueles que tomam atitudes de fé. O fogo não vai queimar. Se passares pelo fogo, a Bíblia fala, a chama não arderá em ti.
É a mensagem do Senhor. E o MC se preocupa de trazer o alimento genuíno, aquele que traz fortalecimento para a sua vida.